Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Souza e nós estamos iniciando um baita projeto que é o Bora Vencer Esportes. Um projeto que vem para trazer vez e voz a toda a comunidade esportiva do Brasil. Seja ele futebol, esporte especializado, entretenimento, atividade física e muito mais. Estamos aqui com o Marlon, que também é um idealizador desse projeto e será um dos apresentadores aqui comigo. Seja bem-vindo, Marlon. Obrigado, Léo. É isso aí. Estamos juntos nesse projeto, um projeto que visa fomentar o esporte, trazer ao conhecimento das pessoas as modalidades esportivas, apresentar pessoas da nossa comunidade que estão engajadas no esporte, enfim. Dar sequência a todo esse projeto. Exatamente. É sobre isso e é isso que nós vamos fazer aqui no nosso dia a dia. E você que está nos assistindo agora, seja em qual mídia for, vai poder participar do nosso programa através das nossas redes, do nosso canal do YouTube, do Instagram. E para dar sequência, Marlon, hoje nós temos um cara aqui que é um cara que eu respeito muito, conheci o trabalho dele recentemente, mas tem uma história muito bacana no esportes. E nós estamos recebendo aqui hoje o Adriano Barbosa. Seja bem-vindo, Adriano. Fala pessoal, tudo bem? Bom, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui nessa primeira edição, né? É de isso vocês. aí. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre a modalidade que eu estou hoje, falar um pouquinho sobre a minha história e compartilhar a história com vocês aí. Show de bola, Adriano. Só para vocês saberem um pouco sobre o Adriano, ó. O Adriano foi preparador físico da equipe profissional de natação do Minas Tênis Clube de 2018 a 2022. Preparador físico da Seleção Brasileira de Natação de 2019 a 2020, ex-treinador do Team Bucks Futevôlei 2021 e 2024 e treinador e coordenador de futevôlei da Arena 7 BH 2024, atual treinador, e ele é um especialista em cinesiologia e fisiologia do exercício. Bem, pessoal, para que vocês saibam, nós vamos dividir esse projeto aqui em alguns momentos, Adriano e Marlon, né? No primeiro momento, nós vamos ouvir um pouco sobre quem é o Adriano, de onde o Adriano veio. Eu brinco que é mais ou menos assim, como se fosse lá o Globo Repórter. O que ele faz, o que ele come, o que ele veste, o que ele gosta. As pessoas gostam de ouvir histórias. Adriano, conta pra gente um pouquinho. Quem é o Adriano, um pouquinho da sua história aí, para que a gente possa dar início ao nosso processo aqui hoje. Beleza, vamos lá. Primeiro, né? Quem é o Adriano? Eu gosto sempre de ressaltar. Pai do Luca e marido da Andressa. Que legal. Que é Bacana. a minha principal função hoje, né? A minha família é o meu motivo de fazer tudo que eu faço. É por eles. Além disso, cara, eu sou professor de educação física e hoje eu tô diretamente relacionado com futevôlei. E isso vem do meu histórico de sempre estar muito ligado com o esporte. Desde da escola, e eu estudei numa escola particular, mas com muito custo. Meu pai teve muita dificuldade para financiar esses meus estudos, mas ele sempre fez questão de me dar uma escola particular, mesmo passando algumas dificuldades, abrindo mão de algumas coisas. E o colégio que eu estudei, que foi o Colégio Magno, sempre investiu muito na parte esportiva. Então eu tive ligado com o futsal muito tempo, ali mais ou menos até os 12, 13 anos, de novinho até 12, 13, de 4 até 12, 13. Depois, com 13 anos, eu vi que eu tinha um talento para natação. Aí já nadava, já sabia nadar, mas a partir de 13 eu entrei para natação competitiva e fui até os meus 18 anos, quando eu formei. Legal. E entrei na faculdade de educação física. Entrei para a faculdade de educação física, o primeiro dia que eu pisei na faculdade, eu também pisei numa academia, no centro de treinamento, para começar a trabalhar. Né? Minha faculdade, eu precisava bancar a faculdade, então eu precisava arrumar um estágio, e eu arrumei um estágio já na área de educação física, já tinha alguns conhecidos. E todo esse histórico em Belo Horizonte mesmo? Tudo em Belo Horizonte, tudo em Belo Horizonte. Minha carreira toda, assim, vamos se dizer, foi em Belo Horizonte. E aí comecei a trabalhar em academia, logo que eu me formei, trabalhei em algumas academias, com natação, com hidroginástica, com treinamento de força, personal. E, cara, devo ter trabalhado aí uns 6, 7 anos, mais ou menos, em academia mesmo, principalmente na função de personal. Legal. Chegou um período, me deu uma louca, eu tinha um aluno que trabalhava no mercado financeiro, falei, cara, como que é esse negócio aí de mercado financeiro? Tô um pouquinho saturado da minha área toda, da parte de educação física, de personal. Tô pegando muita energia das pessoas, que você fica o dia inteiro ali com as pessoas, né, cara? Então é uma troca de energia, que às vezes tem gente que tá com astral muito bom, às vezes tem gente que não tá com astral tão bom, e você vai carregando aquela energia ali,
E, cara, já não tava ficando legal, 10, 12 horas de trabalho por dia. E ele falou, pô, Adriano, tô trabalhando com o mercado financeiro, para entrar no mercado financeiro você precisa de uma certificação. Você vai precisar fazer uma prova, e aí se você passar nessa prova, eu te dou uma cadeira, um computador, e você vai trabalhar com o mercado financeiro lá. E aí, cara, cheguei no escritório lá e a hora que eu vi aquele tanto de tela na minha frente, os operadores de bolsa de valores lá já trabalhando há bastante tempo, cara, no início eu fui meio piada, assim, pô, o cara da educação física tá fazendo o que aqui dentro, né? Cara, você foi parar pra operar a Bolsa de Valores? Bolsa de valores. E nesse período você cessou totalmente a atividade relacionada à educação Eu física? comecei fazendo uma transição, mas essa transição foi muito rápida. Com 3 meses eu passei na prova e aí já assumi integralmente essa parte de bolsa de valores. É uma mudança radical, né? Radical, cara. E eu lembro que nesse momento a gente tinha... Eu acho legal contar essa história assim, porque a bolsa de valores ela estava sofrendo uma transição. Então ela estava exigindo a certificação, inclusive dos operadores antigos, porque o mercado ainda era muito informal. Sim. E aí a Comissão de Valores Mobiliários começou a exigir algumas certificações. E nesse período eu entrei para fazer a prova e os operadores também que estavam lá. E aí, cara, de 7 pessoas que tinham no escritório, né, 6 operadores antigos e eu, 2 só passaram na prova. Então, 2 tiveram a certificação para começar a tocar o escritório, que era o último momento, tinha que ser obrigatório. Então, naquele momento que eu era o cara que era o forasteiro, que estava ali, pô, tá chegando agora e tudo, quem que é esse cara? Acabei sendo um cara que era referência. Por quê? Porque para as operações passarem, tinha que ter um cara certificado. Sim. Então, aqueles caras que estavam no mercado há muito tempo, opa, agora eu preciso desse cara aqui para direcionar os meus clientes, porque eu não posso ter uma carteira de clientes agora sem ter a certificação. E aí, cara, trabalhei com 4 anos com Bolsa de Valores. Nesse período, comecei nesse escritório, aí passei a sócio desse escritório. Esse escritório, o principal sócio dele saiu, ele foi incorporado por uma outra empresa. Sim. Aí a hora que essa outra empresa chegou, eu continuei como sócio deles, até que veio 2014. 2014 a gente teve uma crise financeira muito grande no Brasil, né? Sim. Essa crise ela já vinha acumulando, 2014 é uma crise financeira muito grande. Todo o capital que eu tinha, eu investi na empresa e... Em função dessa crise, a receita começou a diminuir demais, bolsa de valores, mercado financeiro, você tem crise, não tem dinheiro então, né? Tá todo mundo guardando o dinheiro. Nesse momento também, eu já estava com planos de casar com minha esposa, a gente já estava com alguns processos, eu falei assim, opa, agora eu tenho que fazer o dinheiro entrar de novo, porque estou em via de casar. E aí eu voltei a dar algumas aulas de personal, e fui largando de novo o mercado financeiro para voltar para a área de educação Período física. você ficou fora, então, da atividade, né? Voltada para na parte de educação física, né? Isso. E foi de 2 anos... Foram mais ou menos uns 3 anos. 3 anos 3 a 4 anos, isso. Trabalhando no mercado financeiro com... E nesse momento você commodities, né? retorna, então... Isso. Trabalhava com operação de dólar futuro, índice, milho, boi. E Foi uma foi. experiência muito bacana, cara. Uma experiência Dentro dessa sua história, né, me chamou a atenção uma coisa aqui. Você falou desde sempre lá, estudando, por exemplo, no Magno. Isso. E o Magno a gente sabe que é uma escola que incentiva a Sim. prática de atividade física. Exato. O quanto essa base sua, dentro da escola, o quanto o esporte escolar foi importante na sua carreira como um todo, assim? Sim. Léo, acho que assim, o esporte ele desenvolveu várias coisas em mim, mas principalmente capacidade de liderança, disciplina. Então, por exemplo, quando eu nadava, e eu lembro que eu nadava no Olímpico e depois vinha nadar no Barroca, mas eu precisava fazer um turno na parte da manhã e um turno na parte da tarde. Eu não conseguia deslocar até o clube na parte da manhã. Então eu tinha que ir sozinho para o colégio disponibilizou a piscina para mim, Adriano, pode vir treinar. Você chega aqui 5h30, treina de 5h30 até 6h30, depois você vai para aula. Então, assim, todo dia, 5h30 da manhã, tava eu sozinho na piscina do colégio, o cara abria para mim e todo dia eu sozinho, treinando, eu passava o treino de onde estava. Então, assim, em termos de disciplina, me ajudou muito, em termos de liderança. E, cara, tem uma coisa que a atividade física é impressionante. A sua capacidade de concentração quando você está fazendo atividade física de forma regular, Sim. ela é totalmente diferente de quando você não está fazendo. Então, me ajudava muito a concentrar nos estudos.
eu tinha notas boas em função disso, e também porque se eu não tivesse nota boa, meu pai falava, olha, o esporte é enquanto você não tiver com... Isso aí. Enquanto você tiver com nota boa. Não tá legal, nós vamos ter que diminuir alguma parte. Então eu sempre fiz questão de estudar muito pra... Até sobre isso eu tinha notado um detalhe do que você tinha dito sobre a aprovação no processo de certificação. Isso. Você era uma pessoa novata naquela área, né? Como você disse, as pessoas olhavam assim com suspeição, e quando foi necessário a disciplina e o foco para se capacitar e ser aprovado, você alcançou. Exato. Foi um dos dois. Isso bacana. É reflexo do esporte, né? Reflexo do o esporte preparou para isso, né? Reflexo da base que eu tive também. Eu lembro Familiar, muito, cara, familiar. Minha mãe, por exemplo, eu chegava à noite, ela falava assim, Adriana, você vai estudar 1h30 e depois que você estudar eu vou tomar de você, né? Ela falava, vou tomar. Sim. Aí ela pegava... exatamente. Então, assim, eu tinha que estudar a Vera, porque daí a 1h30 minha mãe ia fazer as perguntas sobre a matéria para mim, e se eu não respondesse, eu ia ter que estudar de novo. Então... só podia sair dali quando tivesse o negócio bem afiado. Então, essa parte também, essa base familiar, essa cobrança, me ajudou bastante, cara. A base da escola também, uma escola muito boa. Então, eu sempre fui muito autodidata, assim. Sim. Eu sempre gostei de pegar as coisas e estudar por conta própria. Eu sempre tive muita dificuldade em prestar atenção, às vezes, no que o professor falava, e muita facilidade em pegar um livro e entender por conta própria. Sim. Então, eu era aquele cara que na sala de aula ficava desligado ali, na turminha da bagunça, mas a hora que saía... chegava, estudava e cada um tem o seu modelo de aprendizado. Né? Agora, uma coisa interessante aí, então, legal, né? Essa base familiar foi algo importante. Essa questão do esporte escolar, que infelizmente no nosso país o investimento é baixíssimo no esporte escolar, né? E esse é um dos motivos da gente não se tornar uma potência olímpica. Fato. Mesmo sendo um país continental, né? Mesmo sendo um país continental de mais de 200 milhões de pessoas, nós não temos. E aí eu quero dizer que agora, por exemplo, o Adriano, ele iniciou ali a atividade física muito nos esportes aquáticos, na natação. Isso. Como que hoje alguém numa escola pública vai fazer a natação? Não tem. E aí você tem os clubes que são privados, que poderiam ter incentivo público, e muitos deles têm. Exato. Mas a gente estava, inclusive, conversando a respeito disso, eu e o Marlon, de que às vezes tem o incentivo público, mas a contrapartida não existe. Exato. Ou seja, existe o dinheiro público na iniciativa privada, mas a iniciativa privada não oferece ao público aquilo que deveria oferecer. Acaba beneficiando os que já estão ali dentro do privado, né? E essa questão da natação, dessa questão aí, teve alguma... Por que foi para natação? E além de por que foi sua natação... algum ídolo aí no esporte aquático, na natação em si, que te inspirou? Porque é outra coisa interessante do esporte, né? Sim. O esporte a gente precisa de ídolos, porque são eles que motivam a garotada para fazer aquele esporte. Por que a natação? Sim. Cara, na verdade, quando eu era mais novo, eu tinha problema respiratório. E minha mãe falou, poxa, o que eu vou fazer com esse menino? Taca na natação. Na frente da minha casa tinha um clube, ela me colocou na natação, sempre foi aquela coisa assim, vou colocar o Adriano na natação para melhorar essa questão respiratória. Sim. E para ele sobreviver. Se ele cair na piscina, se ele cair num lago, ele sabe se virar. Então começou meio que desse jeito. E aí eu sempre gostava muito de jogar futsal, mas sempre mantinha a natação ali 2, 3 vezes por semana. Aí com 12 para 13 anos, eu era da equipe de colégio de futsal, fui dispensado da equipe. No que eu fui dispensado, falei assim, não posso ficar sem esporte. Entrei para natação, firmei na natação em treinos, comecei a competir, foi dando certo e aí fui até os 18 anos pela Federação Mineira. E tem um ídolo sim, cara. Eu era muito, muito fã do Gustavo Borges. Gustavo Borges. Uma fenômeno, referência, né? Fenômeno, uma Ícone, referência na natação. É engraçado, né, cara? Hoje você fala de Gustavo Borges assim, você vê que algumas pessoas ainda não conseguem, mais novas assim, não tem a referência do ídolo que esse cara foi pro nosso esporte. Na época ele era referência, marketing era todo em cima dele. Lembro que ele fazia propaganda dos Correios, propaganda da Kibon. Cara, eu era alucinado com o Gustavo Borges, eu queria ser que nem o Gustavo Borges. Então, tinha a revista do Gustavo Borges, eu comprava, eu queria saber o que ele estava treinando, o que ele estava fazendo. Tinha entrevista dele, eu não podia assistir, eu pegava aquelas fitas VHS, né, daquele videocassete, pedia pra minha mãe colocar o rec lá, grava pra mim, quando chegar em casa eu vou assistir. E um negócio muito bacana, cara, que depois no futuro eu vinha trabalhar com o filho do Gustavo Borges,
com o Gustavinho e tive o prazer de poder conversar, de poder trocar uma ideia muito bacana com o Gustavo Borges. Pois é, Adriano, aí, né, no seu currículo nós temos, né, você como integrante da equipe do Minas Tênis, né, na Sim. preparação da equipe de natação e depois na seleção brasileira. Isso. Cara, foi um auge, foi uma realização de um sonho, como que Foi. você descreve isso pra Cara, gente? E foi- como você chegou até lá? Sim, foi a realização de um sonho. Depois que eu voltei para educação física, eu estava trabalhando como personal e um amigo de infância, ele era o preparador físico do vôlei feminino, ou profissional. Sim. E aí ele falou, "Ô, Adriano, tá rolando o processo... Do Do Minas. Tá rolando o processo seletivo para natação do Minas, cara. Você não quer mandar seu currículo e tudo, não quer fazer o processo seletivo?" Eu falei, Alexandre, vou, cara, mas tem muito tempo que eu tô fora. Não, vai lá, manda o seu currículo e faz as provas. Mandei meu currículo, fui chamado, passei na entrevista e entrei. Entrei para dentro do Minas e já entrei para trabalhar mesmo com a preparação física do profissional, né? E aí, cara, com um ano de treinamento, a gente teve alguns atletas que se destacaram bastante, entre eles o Fernando Scheffer, que até foi medalhista de Sim. bronze em 2021, eu era responsável pela preparação física dele. E o Scheffer começando a se destacar, ele ainda não era um medalhista olímpico, mas começando a se destacar, começou a dar visibilidade para as pessoas que estavam ao redor dele. Então, preparador físico dele, fisioterapeuta dele, Claro. treinador dele. Então, a seleção brasileira, ela abre os olhos para isso. Poxa, estamos levando. Quem que são os nossos atletas principais? Quem tá gerando resultado. Exato. E quem que tá em torno desses caras? Então, Porque o atleta ele não é sozinho, né? Ele tem Exato, toda uma equipe fato. por trás, né? Exato. Todo um staff. Então, no primeiro momento eu tive uma oportunidade de convocação para um torneio e um camp que aconteceu lá na Europa, né? Aham. Aconteceu na Espanha, e Espanha a gente também fez uma competição na França. Esse camp foi um camp de 3 semanas, então eu fiquei 3 semanas com a seleção brasileira. Aí o acompanhamento, basicamente era o acompanhamento desse atleta nosso, mas também os outros atletas da seleção brasileira, né? Sim. Então fui como preparador físico lá para fazer a preparação desse pessoal. Depois disso veio a pandemia. Na pandemia, os centros de treinamento do Brasil estavam fechados. Tava naquela coisa, vai ter Olimpíada, não vai? Se for ter, quanto que vai ser? E aí a Confederação Olímpica viu a possibilidade dos atletas saírem do Brasil e irem treinar em Portugal. Sim. Então fizeram um esquema de fechado ali, todo mundo testa toda semana, sem contato, sem nada, mas o pessoal precisa treinar. Então mandou aqui para Portugal, e aí nós ficamos 6 semanas em Portugal, que foi uma experiência muito bacana, mas uma experiência também que eu fui com o coração apertado, cara. Meu menino tava com 3, 4 meses. Nossa. No meio da pandemia. Sim. E aí aquela coisa, mas minha esposa sempre me deu muito apoio. Falou, cara, oportunidade, vai, não abre mão dessa oportunidade. Ficamos 6 semanas lá em Portugal. Interessante, né, ele contar isso pra gente, que a gente vê as pessoas envolvidas no esporte e a gente só vê a parte boa, Você né? imagina o preço que paga. Exatamente. Distância da família, a perda da vida social, né? Então a gente vê o sucesso, mas... O esporte de alto rendimento, principalmente, eu falo que ele é um esporte doloroso. Sim. Porque eu desconheço um atleta de esporte de alto rendimento que não sinta dor, começando por aí. E além da dor física, muitas vezes a dor emocional, a dor da distância, a dor da ausência, né? Porque você tem que fazer investimentos de tempo, de espaço, que muitas vezes não vai, hoje no linguajar, dar match com a família, né? Porque a gente tem que abrir mão dele. Sim. E você falando aí, me veio uma história muito interessante, cara, porque né, minha carreira, eu sou administrador, Sim. mas a minha área é gestão de evento esportivo e marketing esportivo. Aham. E eu tinha um sonho de trabalhar no Minas Tênis também, e trabalhei no Sim. Minas, na época marketing esportivo. E depois, para a Secretaria de Estados, eu tive como secretário o Rogério Romero, que hoje Trabalhei com ele lá. Isso. o Rogério hoje é diretor lá no Minas e tem uma carreira fantástica. Sim. Era, até pouco tempo atrás, o único atleta de esporte individual a participar de 5 Olimpíadas. Um fenômeno. Isso é absurdo, cara. Porque eu falo o seguinte, se você conhecer um atleta olímpico, você já tem que fazer referência. Se você conhecer um medalhista olímpico, você tem que jogar tapete vermelho. Se esse cara ganhar mais de medalha olímpica, eu não sei o que você tem que fazer não. Porque assim, no país que a gente vive é algo Exatamente. assim... Exato. É absurdo Sim. você pensar nisso. E uma coisa que eu acho que a natação tem, e que eu vi neles, eu vi Rogério Romero, Teófilo Laborda, Alexandre Massura Neto,
tudo nadando com o Gustavo Borges, batendo recorde de mundial em Santos, em piscina e tal. O Teófilo era o meu gestor lá na minha época. O Teófilo, pois é. E foi meu gestor no estado depois. Que é o quê, cara? A disciplina. O esporte individual, todo esporte você tem que ter disciplina. Mas no individual, Sim. é você contra você o tempo inteiro. E é o que você falou lá atrás, 5 horas da manhã você tava em piscina. Exato. Os caras caem em piscina 4 horas da manhã, Marlon. No frio do caramba, meu amigo. Faça chuva, faça sol. Pagando o preço. Exato. E depois a gente escuta que teve sorte, né? Exatamente. Então esse é um contexto legal. E dentro desse contexto aí, Adriano, a gente vê na sua carreira esse primeiro momento, essa base familiar, o esporte escolar, a disciplina, você estudando, né? Sim. Estudando tempo e tal. Chega lá numa carreira muito legal dentro da natação, chega a trabalhar em seleção brasileira e de repente vem o futevôlei. Como é que é essa mudança aí, cara? O que acontece aí? É louco, né? Porque sempre foi essa história assim de mudança radical. Tá de uma forma, Financeiro, depois volta, natação. Cara, então, enquanto eu estava lá no Minas, eu comecei a fazer aulas de futevôlei como lazer. E, cara, tava gostando muito mesmo, muito. E aí, nesse período de fazer aula de futevôlei, eu fui fazer aula com o pessoal de uma seriedade muito bacana, que eram os meninos do Team Books, né? Sim. Que é uma equipe de Projeto futevôlei, projeto muito legal, bacana, bem referência no bem meio, referência, exato. Comecei a fazer aula com eles. E no meio das Olimpíadas, tinha um amigo nosso que sabia que eu era o preparador físico lá do Minas, e o Sheffer ganhou a medalha. No que ele ganhou a medalha, ele me deu os parabéns no grupo do futevôlei. No que ele me deu os parabéns no grupo do futevôlei, o Bernardo, que é o gestor do Team Books e também jogador, falou: Adriano, você trabalha com o quê? Eu falei: não, sou preparador físico. Ele falou: cara, a gente tá precisando de um preparador físico. Você não queria começar um projeto com a gente, não? Eu falei: cara, eu gosto demais de futevôlei e tem um tempinho sim, vamos fazer. Isso 3 já vezes em por semana, dá pra fazer. 2021, Era 2021, isso mesmo. que a Olimpíada do Pandemia, Japão exato, foi em foi 21 por causa da pandemia. exato, isso mesmo. Aí eu falei: cara, vamos começar esse projeto. E aí comecei com eles, aquela preparação, 2, 3 vezes por semana. Falei: poxa, preciso estar mais tempo com os meninos aqui, tô gostando muito. A vida do alto rendimento, como vocês falaram, é uma vida muito de sacrifício. Sim. Então, feriado já não tinha, sábado não tinha, era muito difícil. E tava começando a sacrificar um pouquinho a minha família, cara. Porque, por exemplo, eu via feriado acontecendo, o pessoal viajando. Poxa, não posso viajar porque eu tenho Tem competição, acompanhar tem atleta competição, e por aí vai. tem que dar treino e tudo. Então já tava começando a ficar prejudicial da maneira que tava me incomodando. Abrir mão de tanto tempo com a minha família. E falei: poxa, aí pode ser um caminho. Como eu comecei a fazer preparação física com os meninos, eu montei um protocolo de preparação física para que as pessoas no Brasil inteiro se preparassem fisicamente para o futevôlei, e vendi esse protocolo online. E esse protocolo começou a dar um certo retorno financeiro e começou a compensar financeiramente. Então, a hora que começou a compensar financeiramente, já juntou de eu estar trabalhando com uma coisa que eu gostava muito, de começar a ficar um pouco mais estável financeiramente com o que o futevôlei me dava de retorno, e já não estava tão satisfeito com aquela rotina tão intensa do alto rendimento. Falei: cara, tá na hora de eu virar uma outra chave. Da mesma forma, virei a chave, conversei em casa, conversei com minha esposa, sempre me dando muito apoio. Não, é isso que você quer, vai. Virei a chave total. Só pra gente falar um pouco mais de futevôlei. Sim. E aí é legal a gente falar pros amigos que estão assistindo a gente, que tem... Eu adoro o esporte, porque o esporte ele dá insights pra gente de vida. Sim. Né? E você deu 2 momentos da sua carreira aí, que eu acho que são fantásticos, que muitas vezes as pessoas estão assistindo... essa palavra sorte é algo que me incomoda, Sim, tá? sim. Eu não acredito em sorte. Eu literalmente não acredito em sorte, a não ser que seja em jogos de azar. Né? Você vai fazer um jogo ali e tal, você teve a sorte Y. E mesmo assim, hoje, você ainda tem probabilidades. Exato, né? exato. Existem probabilidades. Mas olha pra você ver na sua carreira 2 grandes momentos aí de viradas, principalmente no esporte. Uma, você estava na academia, conhece alguém que diz que o Minas Tênis está abrindo um processo seletivo. Exato. O que é sorte? Oportunidade com preparação. Exatamente. Então você teve a oportunidade, mas estava preparado. Sim. Aí, de repente, num processo tal, você começa a jogar o futevôlei, o Bernardo fala: olha, tem uma oportunidade.
E você preparado para aquilo. Mas ainda estudando, porque você foi montar um protocolo Exato, de um exatamente. esporte diferente. Exatamente. Então você teve que estudar de novo Isso. o esporte, né? Todo aquele contexto ali. Então, pessoal de casa, você que está nos assistindo aí ou nos ouvindo, tem algo que é fundamental, cara. Nós não podemos deixar de estudar, né? E hoje em dia a gente tem 1000 possibilidades de estudar de forma gratuita, né? Você entra na internet hoje, você tem os caras mais foda do mercado que estão ali dando conteúdo gratuito pra gente. Isso. Então, é importante se preparar para as oportunidades. Perfeito. E aí você falou de outra coisa, Marlon, do mundo digital. Né? Você começou a entrar pro mundo digital ali. Exato. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do futevôlei. Para quem não conhece o futevôlei, essa modalidade do futevôlei, isso hoje é uma febre no país. As pessoas podem participar. Como é que funciona o sistema federativo disso? Sim. Existe? Fala um pouco do futevôlei agora. Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, é bom desmistificar, né? O pessoal acha que, às vezes, o futevôlei é um bicho de 7 cabeças, um esporte de alta complexidade. Só para quem jogou bola. Só para quem jogou bola, que tem que ter uma demanda muito absurda e que você já tem que saber fazer aquilo. E que se você não souber, você vai ter muita dificuldade para aprender. E, na verdade, não é isso, cara. O futevôlei é um esporte muito inclusivo, muito democrático e um esporte que ele apresenta uma certa facilidade de aprendizagem se você tem a metodologia correta, né? Difere um pouquinho do futebol. O futebol é bola para baixo, o futevôlei é bola para cima. É outro esporte. É outro Você já jogou esporte. futevôlei? Já brinquei de É futebol. outro esporte. Você vai dominar a bola no futebol, você joga pro chão. Exatamente. Lá no peito você tem que tem que estar pro levantar, alto. É outro justamente. esporte. cara. Exatamente, é outro esporte. E, cara, é um esporte relativamente tranquilo de aprender. Hoje a gente vê crianças no esporte, homens, mulheres que nunca jogaram futebol. E você vê o pessoal ali com pouco espaço de tempo se desenvolvendo muito legal na modalidade. Qualquer um pode chegar e fazer uma aula que vai conseguir. Qualquer um pode chegar, fazer uma aula. Inclusive hoje, lá na Arena Sesc, que é onde eu trabalho, a gente montou uma estrutura de aulas experimentais, onde o professor dá uma atenção específica para aquela pessoa que está chegando para fazer a primeira aula, para explicar como que o esporte funciona, para dar uma noção básica dos fundamentos básicos, de como que acontece, regras básicas, de como que funciona no geral, e para fazer com que aquela pessoa ela se sinta acolhida de imediato ali dentro do esporte. Que, é claro, tem a parte de recreação, mas a gente não pode esquecer também da parte de qualidade de vida, né? Claro. E aí, poxa, você fala um esporte bacana em que 1 hora de aula passa muito rápido, sem aquela coisa, nossa, tá cansativo, tá chato, tem que fazer atividade física regular, mas é uma atividade chata. Não, cara, o futebol é muito gostoso, é muito dinâmico, é muito legal. Então, muita gente hoje também procura o futebol para ter essa atividade física de forma regular. A partir de que idade, assim, você sugere que alguém possa começar a praticar o futebol? Cara, desde novo. Qualquer idade. 7, 8 anos já anos. pode começar a praticar o futebol e que... Principalmente quem começa muito novo, a hora que... Essa molecada aí com 6 meses já tá dando baile em muito marmanjo, né? Eu vejo também, né, a questão da aula, né? Sim. Uma oportunidade da pessoa estar envolvida na prática de atividade física, Claro. né? Sim. É também uma forma de entretenimento, de socializar. Então tem um todo motivo, um né? outro aspecto que também envolve né, a prática do futebol. Sim. E aqueles que queiram, que queiram se destacar, podem também se dedicar e participar de eventos, né? Então, com relação a isso, como que funciona essa questão dos eventos esportivos do futebol? Quais são as regras de uma partida? Existe uma federação? Como que é isso? Sim. Hoje a gente tem uma federação mineira que está se tornando uma federação forte. Então, hoje a gente tem um campeonato mineiro com várias categorias, inclusive as categorias sub, né? Os adolescentes. A Federação Mineira começou a abrir espaço para eles agora. Federação Mineira, se eu não me engano, deve ser a federação mais forte do Brasil, porque ela é muito bem Interessante estruturada. isso. Bem atuante. A Federação Mineira Exatamente, é bem atuante. bem atuante. Nós temos a Confederação Brasileira, que ainda é uma confederação que precisa de alguns ajustes, que está tentando se firmar, e os principais eventos nacionais, eles são de iniciativa privada, né? Então hoje a gente tem o Brasil Open, que é um mega evento, que inclusive
os gestores da Arena 7, que são os responsáveis por esse evento, mas não é um evento da Arena 7, é um evento nacional, Sim. né? E é o evento que hoje... O Brasil Open, o último realizado, teve um recorde de visualizações, não foi? Transmissão. O Brasil Open bateu lá 15 mil simultâneas, né? E aí Número agora, interessante. Muito interessante. É agora o TAF, que é um evento tradicional do Águia, que é um dos percussores do futebol aí no país, bateu isso para 18. E o Brasil Open, que ele tá falando agora, vai para Uberlândia. Vai para Uberlândia. Com o intuito de crescer ainda mais isso aí. Uberlândia é outro centro de muito esporte, né? Por causa do praia. Referência, absurdo. Clube, praia. Exatamente. E fui bastante no praia, pela natação, né? E agora eu tô indo pelo futebol. Pelo futebol. Mas aí, evento privado. Então tem o Brasil Open, a gente tem o TAF, tem o CB Foot, que é também da mesmo pessoal ali. Tem o Jogo Contra, tem Liga Nacional. Estação Open, tem a Liga Nacional agora, que tem a presença dos ex-atletas de futebol, que eles participam com atletas profissionais de futebol. Ali a gente tem os times Cruzeiro, Atlético. Teve um clássico esse dia, Atlético Cruzeiro. Teve, Atlético Cruzeiro. Quem ganhou? Eu não vi. Quem ganhou foi o Atlético. Mancini e Iago. Exatamente. Inclusive o Iago contra o Bernardo, que foram dois atletas meus. Isso que eu ia falar, foram atletas seus, né? Porque o Bernardo tá representando o Cruzeiro e o Iago tá representando o Atlético. Que jogou... Não é que jogou, não. O Bernardo é do Team Books. Bernardo do Team Books, que tá jogando com o Sandro. E com o Juninho Maestro. E o Sandro. Sim. Sandro jogador do Cruzeiro, tríplice coroa. Canhoto. Então, teve esse clássico, o Atlético ganhou, mas foi um jogo apertado, cara. O jogo foi pro tie break, ferveu lá. E esse nível, assim, eu tô começando a conhecer o futebol agora. Sim. Né? Mas é muito plástico, cara. Você tem que ver, assim, os caras saltando pra atacar a bola como se estivesse atacando uma bola de voleibol. Só o cara tá atacando com o pé, velho. O cara crava na linha dos 3 pensando no voleibol. Tem uma foto épica no último evento Brasil Open, que foi o ataque, o Shark Attack e o bloqueio. E o fotógrafo conseguiu pegar o momento exato né, do contato dos 2 pés com a bola em cima da rede. Maravilhoso. Muito acrobático, né? Maravilhoso. Muita força física que o pessoal Agora, precisa. uma coisa que tem chamado a atenção aí no futebol, Adriano, que eu tô percebendo também, como outras modalidades esportivas, é a busca por profissionalização das pessoas que trabalham no meio. Né? O futebol tem muita oportunidade para gestores esportivos, para quem trabalha com marketing, para preparadores físicos, para quem trabalha com vídeo, para quem trabalha, né, com fotografia, com gestão de eventos. Existe uma gama muito interessante de oportunidades dentro do futebol que vem se profissionalizando, correto? Toda modalidade que ela vem crescendo, que vem ganhando visibilidade, que tem, né, que o público adere àquela modalidade, ela cria essas possibilidades. E por ser uma modalidade nova, então a gente ainda vê muito inserido os ex-atletas. E aí o pessoal que às vezes está no mercado, que vem com uma visão mais profissional, vem fazendo aquela mescla, né, de experiência acadêmica com experiência prática e soma para o mercado. Tem bastante oportunidade, sim. Inclusive, até na semana passada eu tive em Divinópolis fazendo um treinamento de uma arena que me convidou, Adriano, preciso fazer o treinamento aqui dos meus treinadores, dos meus professores aqui. Então fui lá, passei um dia com o pessoal, fiz esse treinamento, fiz essas clínicas. Legal, então você também capacita os professores, treinadores que queiram atuar dentro da modalidade. Sim. Tem um formato de clínica e leva esse formato. E a clínica não é só preparação física. Não, não. A parte clínica, técnica, parte tática. E principalmente para professores que querem dar treino para iniciação. Então a clínica é uma clínica para iniciação ao avançado. Poxa, eu quero montar minha escolinha de futebol ou eu quero estruturar e treinar os meus professores. Sim. Então a clínica é justamente por isso. A parte da alta performance ela fica um pouquinho de lado, porque a alta performance é a ponta, é a vitrine, mas o principal é o pessoal que está chegando para praticar modalidade, que faz aquilo por recreação, né? E aquela pessoa que queira assistir uma partida e não entende nada do esporte? Como que funciona uma partida? Como que é a pontuação? Como que é isso? Conta pra gente. Vamos pegar como referência o vôlei. Né? Então, o futevôlei ele tem coisas muito semelhantes ao vôlei em termos de pontuação, regra, né? De regra. Contexto, a primeira bola ela começa com saque, exatamente. A liberdade de toques
são no máximo 3 toques, então eu dou um toque, meu parceiro dá um, eu dou o terceiro toque, no máximo 3, né? Entre Mas 1 e não é 3 obrigatório os 3 toques. Não é obrigatório os 3 toques, mas cada atleta só pode dar um toque por vez. Então, se eu der o meu primeiro toque, o segundo toque tem que ser o do meu parceiro. Não é que nem o fute-mesa ali, que você pode dar 2 toques ali pra você mesmo. E a passagem da bola pode ser de primeira, de segunda? De segunda, terceiro pode ser feito de cabeça, pode ser feito de peito, pode ser feito de pé, que hoje o pessoal utiliza muito o Shark Attack. É um ataque de voleibol. O formato hoje é de disputas de 18 pontos, então tem alguns torneios que utilizam um set, tem alguns torneios que vão utilizando um set, aí quando chega nas fases finais jogam isso para uma melhor de 3 sets. Os torneios, a maioria deles são disputados no formato de dupla eliminatória. Então, começa com uma chave eliminatória. Se você perdeu nessa chave eliminatória, você tem uma repescagem. Então, você tem chance de chegar na final pela chave principal ainda. Exatamente. Mas perdeu 2 partidas, tá fora. Normalmente, os torneios eles são disputados em 1 ou 2 dias. Sim. Então, os torneios iniciantes, intermediários e as categorias amadoras em 1 dia. Você realiza o torneio. Os profissionais hoje eles estão dividindo o torneio em 2 fases. Então, no primeiro dia, pega até ali as quartas de final. E aí, no outro dia, vai para as finais, quartas, semifinal e final. Adriane, e a contagem dos pontos? É ponto corrido? Tem vantagem? Como funciona? Ponto corrido. Não tem esse esquema de vantagem que nem tinha lá no vôlei antes. E, inclusive, a hora que chega ali na parte final, ele se aproxima com o vôlei, né? O vôlei, quando você faz ali o 24-24, Você só ganha exatamente quem abrir 2 pontos. Então, no futevôlei também é a mesma coisa. Chegou ali no 17-17, vai ganhar a dupla que abrir 2 pontos. E tem um limite? Não tem um limite. Vai Então, até, exatamente, abriu 2 pontos. Show. É isso aí. E, Adriano, só pra gente caminhar aqui pro nosso finalmente, porque Sim. se deixar nós vamos ficar aqui muito horas, assunto, horas né? falando. Você tem história bacana, né? Recapitulando lá a sua história de começar a praticar o esporte desde novo, né? Uma base familiar. Sim. Me chamou a atenção na hora que eu te perguntei quem é o Adriano. Você falou da sua esposa, você falou do seu filho. Então, isso é uma coisa que é fantástico, assim, quando a gente conhece pessoas que têm esse link com a família. E nós aqui acreditamos muito nisso, né, Marlon? No link da família. Toda essa história sua de estudo, de Minas Tênis, seleção brasileira, capacitação, depois um translado lá pro financeiro, um tempo de financeiro, volta para isso, chegamos no futevôlei. No futevôlei também, referência hoje, porque você é uma das referências dentro da preparação física, condicionamento técnico e tático do futevôlei. É um estudioso e sei que respeitado por isso. E assim, Adriano, hoje, quais são os serviços e aonde a gente encontra? Como é que a gente encontra o Adriano para fazer uma aula? Aonde que a gente pode fazer aula? E que tipo de serviço você está oferecendo no mercado aí? Seja ele presencial, digital. Conta um pouco. E, pessoal, na live vai estar o contato do Adriano. Você que está conhecendo a história dele, pode pesquisar mais. Ele vai dar as redes sociais aqui e entender como ter o Adriano aí como um coach da área e como gestor ali para quem está implantando as escolas, se você mesmo disse, né? Isso. Capacitando ali os profissionais. Mas conta um pouco desse serviço que você oferece no mercado. Perfeito. Ó, hoje nós estamos presencialmente na Arena 7. Né? Na Arena 7 a gente tem desde as escolinhas, iniciante, intermediário, avançado. Então, quem está começando a modalidade pode procurar a gente. A gente tem uma equipe super capacitada para atender as pessoas. Temos também as equipes de competição. Começamos agora com o projeto da equipe sub-19. Daqui a pouco vem a equipe sub-15 aí. E temos os meninos que estão se preparando para chegar no profissional. Atualmente, eu dou os treinos das equipes de competição e algumas aulas de personal, mas nós temos lá professores, o Arthur, o Nicolas, que estão com a metodologia da Arena 7, a metodologia que a gente colocou lá, aptos para receber todo mundo presencialmente lá. Então, já tem uma experiência, eu estou começando agora no futebol, pode procurar a gente lá. Da parte de clínica, online, tem os meus produtos de preparação física específicos para futevôlei e estamos ampliando em função da demanda. E onde a pessoa encontra o seu produto? No meu Instagram. No Instagram, na bio, tem o link lá. Bio, mas pode procurar também no preparaçãofísica.com. Preparaçãofísica-futevôlei.com. Preparaçãofísica-futevôlei.com, que vocês vão que o Instagram é @, treinador Adriano 2, porque eu tinha um perfil, teve um problema nesse perfil aí, exatamente.
Aí eu Arroba treinador Adriano, numeral 2. Numeral 2. Perfeito. O meu primeiro teve um problema, a gente está procurando restabelecer ela aí, mas enquanto tá fora do ar, estamos com esse perfil. Então tem esses protocolos online, estamos ampliando um pouquinho, porque antes era preparação física para futebol, mas em função da demanda, o beach sports, né? O vôlei de areia, o beach tênis, então estamos com a equipe que a gente vai ampliar essa preparação física para beach tênis e para vôlei de praia também. Legal. E tem o meu contato também para as clínicas, então se o pessoal quiser capacitar os professores ou da arena ou da região, basta entrar em contato comigo lá pelo Instagram. Que a gente Sensacional. Para o atleta, para o professor, para o gestor de arena, o Adriano está à disposição aí para prestar. Quem procura uma todo prática de modalidade esportiva, né, diversão, entretenimento, pode procurar o Adriano, que vai ser encaminhado. Parceiro da Arena 7, que é hoje um dos maiores complexos esportivos do estado de Minas Gerais. Gigantesco. E ter profissional referência como você dentro da arena. Cara, quero te agradecer muito aí a sua presença. Agradeço. Você estreou conosco aqui o Bora Vencer Esportes. Uma honra, cara. Isso aqui é o nosso primeiro programa que nós estamos fazendo. E pra gente foi um prazer ter você aqui, não é mesmo? Com certeza. Te agradecer, Adriano, né, a sua presença. Mas eu queria te parabenizar, cara. Sua história é uma história para mim de vitória. A sua disciplina, o seu foco e principalmente a sua coragem de empreender. Né, você teve as oportunidades, mas mais importante que ter a oportunidade é ter a coragem de se lançar naqueles projetos novos. Então, parabéns, sucesso, Deus continue te abençoando. Ganhou um fã. Ganhou um fã, meu amigo. Obrigado, para mim é uma honra, agradeço de verdade, de coração o convite, uma honra estrear aqui com vocês. Tá na cara que esse projeto vai ser um sucesso e é claro que eu vou acompanhar, é claro que eu vou ser a audiência de carteirinha, o primeiro a estar lá em todos os de vocês, porque eu sou um louco por esportes e todo fã de esporte vai querer acompanhar esse espaço aqui. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa e mais uma vez, muito obrigado. Show de bola. Obrigado. Pessoal, você que nos acompanhou até agora, siga lá o Adriano nas redes sociais, ele deixou os contatos aí, vai estar na descrição do nosso vídeo. Acompanhe o Bora Vencer Esportes e contribua conosco. Até uma próxima edição. Nos veremos aí. Bora vencer, né, Marlon? Bora vencer. Um abraço. Sucesso a nós, pessoal. Um abraço.